sangue na arena. Deus te abençoe. Os nossos irmãos primitivos morrendo então, como se fosse um vídeo, eu vejo a cena. Os nossos irmãos devorados por forte leão, o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão, era a semente do Evangelho, era o sinal de salvação. Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, semente do sangue pra manter o evangelho crescendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem. Semente do sangue. Glória a Deus! Sei que Tiago foi morto, decapitado. E Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Mas também sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde. Glória a Deus! Sofreram mesmo por amor. Aleluia! E não negaram um segundo. Em Jesus Cristo é salvo. Adore, cante! Pois carregados da promessa, pois Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo. Diga! Semente do sangue, semente do sangue. Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, compartilhando das Sagradas Escrituras, falando acerca da Palavra de Deus. Agradeço a todos vocês pela audiência, que Deus possa vos abençoar, você e toda a sua família, e que esteja sendo de bênção na sua vida esses estudos que Deus tem nos concedido aqui a graça de realizar. Agradeço a todos os irmãos e irmãs que têm feito contato. As perguntas são sempre bem-vindas, nos ajudam a crescer, a aprofundar mais na Palavra de Deus. E sempre lembrando que não sei tudo, estou aprendendo todos os dias. Creio que sou um dos pequeninos que Deus tem
concedido a graça de revelar a sua palavra, né? Creio que você, eu somos estes pequeninos. Meus irmãos, gostaria também de dizer que aqueles que não assistiram ainda esses vídeos anteriores a respeito da unção de trás da pregação, sua unção fala sobre você, assista, que fará mais sentido quando você estiver assistindo esse vídeo sobre a noiva terá de ser a palavra. É uma continuação, nós estamos abordando este assunto que é um assunto muito grande, muito extenso. Estou fazendo agora essa segunda parte deste A Noiva Terá de Ser a Palavra e você vai perceber como está tudo conectado e este assunto que nós estamos lidando, ele explica toda a situação que se encontra ou por que os grupos das igrejas da mensagem, também denominacionais, se encontram da maneira que estão, o porquê de tudo isso. Então aqui realmente nós vamos na fonte, na origem, na raiz do problema ou na raiz dos motivos. Nós vamos aqui realmente na semente e na unção que está ministrando sobre essa semente e o tipo de solo que recebeu essa semente. Conforme nós vamos vendo aqui nas Escrituras, é um assunto, irmãos, de muita profundidade se nós paramos para meditar nisso. Não que nós vamos aqui determinar quem é eleito, quem não é, quem é nécia, quem não é, mas nós vamos pelas Escrituras mostrar esses grupos, essas classes, a importância do tipo de unção, como nós falamos, que interfere muito o tipo de solo que caiu essa semente para que ela possa produzir ou não os frutos que Deus exige. Então, realmente, muitos tópicos que nós vamos abordando aqui, na medida que Deus vá nos ajudando. A leitura base aqui, Romanos capítulo 10, verso 17, muito conhecido, e eu tomei aqui da tradução da King James, uma tradução que o profeta usa bastante ali do inglês, traduzindo aqui para o português, fica esse texto. Assim, então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tem também aqui uma outra tradução que eu peguei. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, enfatiza bastante que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir pela palavra de Deus. Então, essa fé não vai vir pelo ouvir outra coisa a não ser a palavra de Deus. Pela palavra, ouvir pela palavra. A princípio, isso fica um pouco abstrato, isso fica um pouco complexo. Até a primeira parte aqui, a fé vem pelo ouvir, todo mundo entende isso, é muito simples. Mas o ouvir pela palavra é onde nós aprofundamos realmente um pouco mais no assunto. Então, partindo desse princípio, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, além de ouvir a palavra de Deus, pela palavra de Deus. E fé é revelação. E a palavra de Deus, como nós vamos vendo aqui, é a semente original. Tudo vai se conectando. Uma breve oração. Precioso Deus eterno, Pai celestial, nós desejamos ouvir pela Tua palavra, para que assim então produza essa fé em nós, essa revelação que nos leve à estatura do varão perfeito, a nossa transformação de corpos, essa plena adoção, redenção, o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e estar ali, meu Deus, nestas bodas do Cordeiro e voltar triunfante contigo neste reino milenar, glorioso. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, acrescente as tuas bênçãos,
Eu oro, meu Deus, por cada família, por cada indivíduo que está ouvindo, meu Deus, assistindo este estudo, que esta semente, que esta palavra original possa produzir a fé, Pai, necessária na vida dos ouvintes, dos que estão acompanhando, Pai. Seja qual for a necessidade deles, seja qual for a enfermidade, seja qual for a necessidade, Pai. Através da Tua palavra, nós rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos. Nós rogamos a Ti, Pai, ó Deus, os Teus atributos, Pai, que possa manifestar, que possa se realizar, meu Deus, cumprir a Tua palavra na vida de cada um de nós, através da nossa posição de tomar a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos seguindo então, meus queridos. A primeira citação aqui, o profeta dizendo a respeito dessa escritura que nós lemos, parágrafo 327 do terceiro selo. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela promessa de Deus, né? Ou pela palavra de Deus. A palavra de Deus e observá-la tornar-se real. Por quê? Ela é uma semente, e quando é semeada, ela ganhará vida. Ela produzirá exatamente aquilo a respeito de que está falando. Se não produz, então não é a semente de Deus. Irmãos, veja num quadro aqui que o profeta entra muito delicado e muito importante, muito importante. E para não dizer algo que tenha acontecido, que nós estamos, como eu disse em outras transmissões, na transmissão anterior, se não me engano, estamos vivendo no tempo da colheita. Então, cada semente produz conforme a sua espécie. Nós vamos vendo isso aqui. Mas veja o que o profeta está chamando a atenção. A semente é a palavra de Deus. Se você tem a semente de Deus, se eu tenho a semente de Deus em mim, produzirá exatamente aquilo a respeito de que está falando. Ou seja, a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? A semente. A semente, a palavra de Deus é semente. O profeta usa até esse termo aqui, pela promessa de Deus. Porque a palavra de Deus ela é cheia de promessas, contém várias promessas. Então, se eu não estou produzindo através dessa fé que foi gerada, qual é o problema aí? O problema está sendo na semente ou o problema está sendo nesse solo? Veja como vai ampliando aqui a situação. Se não produz, então não é a semente de Deus. Veja, duas hipóteses que o profeta coloca aqui. Se não está produzindo na minha vida, então não é a semente de Deus. Ou o semeador não soube como semeá-la. Ele não foi enviado por Deus para semear sementes. Agora vem a outra hipótese, e que é muito frequente nos nossos dias. Veja, temos duas hipóteses ali que o profeta levanta. Ou essa semente que caiu nesse solo, o solo é o quê? O solo é nós somos o solo. Ou essa semente não é a semente de Deus, portanto não vai produzir os frutos, não vai produzir as promessas que são mencionadas, que são proferidas pela palavra de Deus, ou o semeador não soube como semeá-la. Agora, nós vamos chegar ali na parábola, nós vamos ver que um semeador era Deus e o outro era o diabo. Agora, os dois estão semeando hoje, mas através de quê? Através de homens. Aí nós voltamos no vídeo sobre a unção de trás da pregação.
A palavra que está sendo pregada é uma semente. Agora, quem está pregando, que tipo de unção está por trás? E esse que está pregando, porque naqueles estudos ali, nós lemos o profeta falando que Deus não enviou seus discípulos antes deles serem cheios do Espírito Santo, lá Atos 2. Então veja bem, o profeta diz que o semeador não soube como semeá-la, não foi enviado por Deus para semear sementes. Então ele pode estar semeando-as em cima de uma rocha ou algo assim, está vendo? Assim, veja, o semeador semeando semente, Deus cuida dela, ela cai no lugar certo. Ou seja, se esse semeador foi enviado por Deus, se esse ministro foi enviado por Deus, Deus vai cuidar para que a semente caia no lugar certo, caia no tipo de solo correto. Porque lendo a parábola aqui, os irmãos vão ver que um solo era adequado, mas caiu no meio de espinho, caiu na beira da estrada. Então veja como o profeta chama a nossa atenção. Como a igreja vai produzir as promessas de Deus, vai produzir os mesmos resultados, seja eles a respeito de conduta, ordem, doutrina, seja a respeito das coisas que são, né, a abertura da palavra, o Deus hoje, né, seja o Deus de amanhã, o Deus eterno, as coisas futuras, seja qual for destas promessas, Jesus Cristo ontem, hoje ou eternamente, como vai produzir se o semeador não soube como semeá-la? Se existem homens desempenhando ofício de pastor, mas não tendo chamado para isso, não tendo comissão para isso, se existem homens querendo ensinar essa mensagem, se não sabem nem para eles, se não foram chamados para isso, estão atuando como mestres, mas não foram chamados para isso, ou, falando agora do outro lado, se são falsos mestres, se são falsos profetas, aí não vão estar semeando a semente de Deus. Então, para nós que estamos ouvindo, nós precisamos discernir. Primeiro, claro, se este solo aqui não for o solo correto, aí não adianta, pode ser a semente de Deus, pode ser o semeador correto, debaixo da unção correta, que o solo aqui não é correto, não vai produzir. Agora, este solo sendo correto, ele precisa receber a semente de Deus através de um semeador correto. Como foi na igreja primitiva. Filipe, sendo um membro do corpo de Cristo, que foi batizado com o Espírito Santo, que esteve no Pentecostes, foi enviado por Deus para pregar, para ensinar, para explicar para aquele eunuco a respeito das Escrituras do livro de Isaías. Filipe continha a semente. E Filipe era um semeador, era alguém enviado por Deus para isso. Tinha a unção correta. Então, quando ele vai ali, prega para aquele homem pôde receber o Espírito Santo. Porque Filipe tinha o Espírito Santo, ele carregava a semente, ele tinha a unção correta. E aquele homem, aquele eunuco, era um solo correto para receber aquela semente. Então nós temos estas duas principais hipóteses.
para não produzir, para não receber vida, para estas igrejas estarem mortas, esses indivíduos estarem mortos do jeito que estão, o que tem acontecido? É porque não é a semente de Deus, daí não adianta sair de uma igreja e ir para outra, muda ali algumas coisas, mas a unção, o Espírito é o mesmo, está indo a mesma coisa. Porque precisa ter a semente de Deus e o semeador precisa ser enviado por Deus. Agora vamos aqui para a parábola do semeador, né? Que Jesus conta como parábola ali para as multidões, mas para os seus discípulos ele revela, ele explica. E eu creio que ele, através do profeta, explicou para nós e nesta ocasião estará dando mais sentido ainda para nós. Está em Lucas capítulo 8. Se você quiser abrir na sua Bíblia, também acompanhe aqui comigo. A partir do verso 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Então veja, nós temos a primeira parte, ficou à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Então nem no solo caiu. Caiu ali na beira do caminho, as aves já veio e já comeu. Jesus depois vai dando a explicação, antes de eu comentar, eu vou ler a explicação de Jesus. Parte dela caiu sobre pedras. Então a segunda parte caiu sobre pedra. Quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte, olha, terceira parte, caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, a quarta parte, ou poderíamos dizer, quarto grupo. Cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E, irmãos, esses aí que dão 100 por 1, nós podemos, já que estamos falando aqui da noiva, terá de ser a palavra, esses que dão 100 por 1 são a noiva. Tem aquela outra parábola de Jesus falando, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. O 100 por 1 chega a essa plenitude a noiva. Então veja, ela tem essa terra boa, cresceu, deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja o que Jesus disse no final da parábola. Aí nós lemos lá em Romanos, assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora preste atenção que Jesus diz aquele que tem ouvidos. Veja que a forma que Jesus diz, ele está falando a uma classe específica de pessoas. Ele não está falando todos para todos. Ele chama a atenção que aquele que tem. O que quer dizer isso aqui? Tem gente então, tem pessoas então que não têm ouvidos para ouvir isso, para ouvir a palavra de Deus e gerar a fé. Que diz lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir. Mas se Jesus está falando que aquele que tem ouvidos, e isso ele fala várias vezes aqui nos 4 evangelhos, e claro, temos lá o Apocalipse também falando, quem tem ouvidos para ouvir ouça.
Quer dizer que muita gente não tem ouvidos para ouvir isso, a palavra de Deus, portanto não pode produzir fé. Portanto não pode produzir essa revelação. Aí lembram, meus irmãos, lá em Gênesis, eu posso até voltar na escritura ali, Gênesis lá no capítulo 4, quando Deus diz para Caim, porventura, se não fizesse como seu irmão, como Abel. Veja, a palavra estava sendo falada para Caim, mas ele não tinha ouvidos. Não é esses ouvidos aqui naturais, lógico que ele escutou. Mas esse ouvido que Jesus está dizendo, para ouvir o que Jesus estava dizendo, o que Deus estava dizendo com ele, se ele não fizesse como Abel, e se ele ouvisse, o que ia acontecer? Ia produzir o quê? Fé, que é o quê? Revelação. Aí ele teria revelação para trazer a oferta correta para Deus. E assim Deus aceitar seu sacrifício. Mas o solo de Caim, a semente de Caim era oriunda de quê? Da serpente, do maligno. E a maioria das serpentes aí, se você pesquisar, elas não escutam, elas não ouvem. Lembra quando Jesus disse para os fariseus que eles tinham por pai o diabo? Que eles não podiam ouvir? A palavra não podia penetrar nos seus corações, incircuncisos? Agora você vai conseguindo entender, irmãos, porque no meio desse tanto de gente aí na mensagem, desses vários grupos, você vai ter pessoas que a palavra vai ser pregada, mas eles vão se enquadrar aqui, neste grupo, que parte dela cai na beira do caminho. Essas pessoas aqui, como creio que muitos de vocês conhecem, pessoas que vêm para a mensagem ali, até batizam, mas não ficam, vêm só de passagem. Tem outras que chega a germinar ali alguma coisa, chega a crescer ali a plantinha, mas devido ter caído sobre pedra, aquilo não pode aprofundar, ficou só naquela superfície e não aprofundou, não encontra umidade, então seca, passa um tempo também, vai embora. Aí outro grupo cai entre espinhos, e aí esses espinhos crescem com elas, sufocam essas plantas. Ficam sufocadas por interpretações, ficam sufocadas pelos ismos, seja nicolaísmo, balanismo, jezabelismo, esses espinhos. Aqui agora eu estou fazendo uma inferência aqui, podendo olhar para cada um destes grupos. E tem este grupo que é o da boa colheita, 100 por 1. E é interessante que logo que Jesus cita esse grupo, que é a noiva, que produz 100 por 1, que é a noiva, Jesus vem e diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Coincidência ou não, Jesus fala isso bem quando cita a noiva. Interessante isso. E como eu estou dizendo, Jesus está chamando a atenção que nem todos têm ouvidos para ouvir. E o profeta fala, na revelação de Jesus Cristo, que é uma classe especial de pessoas. Página 3 a página 5 você pode conferir isso. Uma classe especial que tem percepção profética, habilidade de ouvir de Deus e instrução sobrenatural. Então veja que agora Jesus vai explicar a parábola.
Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Explica para nós, Jesus. Nós aqui também queremos saber o que significa. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Que bem-aventurança, meus irmãos. Para as pessoas em geral, fica só como parábola. A mensagem hoje ela é uma parábola para a maioria das pessoas, para a maioria dos grupos. Como eu converso com meu pai e nós vamos falando sobre a palavra de Deus, e como cada interpretação, cada confusão que surge, nada mais, nada menos que é a mensagem em parábola para as pessoas. Meu pai falando comigo que a mensagem ela foi pregada de uma forma que ela é um quebra-cabeça, que ela é intencionalmente colocada de uma forma para ser como se colocasse uma casca de banana aqui na frente para a pessoa escorregar e cair. Porque, irmãos, o próprio Jesus fala isso, eu não estou com a escritura aqui, numa das ocasiões que os discípulos perguntam por que ele estava pregando em parábolas para as pessoas e tal, e Jesus falando para que eles vendo não vejam, para que eles ouvindo não ouçam, para que eu não os cure. Claro que isso, para você explicar para alguém incrédulo, para alguém teólogo, não vai entender isso. Ah, mas como assim? Deus faz acepção de pessoas? Não. É dada a oportunidade a todos. Mas ele fala, aí nós poderíamos lembrar aqui do profeta citando as cartas da sua esposa, da irmã Meda. Estava entre linhas, que só ele podia entender. Então a coisa vai se aprofundando, irmãos. Então veja, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para quê? É aqui a escritura que eu estou comentando é isso aqui mesmo. É justamente nessa parábola que a gente vai lendo outras escrituras e é aqui mesmo, que bênção, olha. Vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso está acontecendo, irmãos, hoje no contexto dos grupos da mensagem. Denominação já está mais longe do que tudo, já ficou para trás. É claro que eu não descarto que tenha ainda alguém, possa ter algum eleito, seja para salvação comum, seja nécia, seja arrebatamento. Agora eu sei o seguinte, que a hora tem chegado, irmãos. Então se tem eleito em algum lugar desse, ele vai sair, ele vai ser despertado, porque veja os sinais do fim do tempo. Veja tudo que tem acontecido. Então, a vocês, irmãos, quando nós paramos para pensar no meio de bilhões e bilhões de pessoas no mundo, a você foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. E através do conhecimento desses mistérios, irmãos, nós vivemos na sétima era. O que nos representa biblicamente, bem assim, fortemente, foi Enoque, que era o sétimo após Adão. E a ele foi dado o conhecimento dos mistérios. E através do conhecimento dos mistérios, daquela revelação que ele obteve, ouvindo essa palavra falada, essa semente original, muito através de Adão, ele alcançou o arrebatamento. Ele alcançou a sua transladação, a saída dessa terra sem provar da morte, porque foi dado para ele conhecimento de mistérios que a Noé, por exemplo, não foi. Então veja com o que estamos lidando. Não tem fortuna, não tem fama, não tem nada nesse mundo, irmãos, que se compara a isso aqui.
Mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Só isso aqui, irmãos, dava uma pregação, dava mais um estudo bem grande. Por quê? Veja, às vezes eu converso com outros ministros aí, com outras pessoas influentes na mensagem, grandes homens, e defendendo ali seus pontos de vista, e nós vamos ali com a humildade, citando as Escrituras, a mensagem, e eles não conseguem ver, eles não conseguem sair daquela caixinha que eles estão fechados, daquele roteiro, daquele script que eles seguem. Igual os denominacionais, se você for conversar com o testemunho de Jeová, ele tem ali a sua cartilha, ele tem ali o seu livrinho e ele segue aquele roteiro. Se você sair daquele assunto ali, ele se perde. Tudo que ele sabe é aquilo ali. Mas por quê? Foi falado a ele por parábolas. A ele a Bíblia, a ele a mensagem ainda é por parábolas. Não foi revelado. O livro foi aberto pelo Cordeiro de Deus, mas para muitas pessoas, irmãos, está fechado. Infelizmente, para muitos pastores, para muitas igrejas, está fechado. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a semente. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Então, aquele primeiro grupo lá, o diabo vem, tira a palavra dos seus corações. Aqueles que ficam aqui no intelecto, mas não vai no coração, não concebe na alma. Aí o próximo, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Veja, isso é uma quantidade grande de pessoas, como eu estava dizendo ali, que chega a ter uma plantinha, né? Quer dizer, chega a caminhar um tempo na mensagem. Mas quando vem a aprovação, o que Jesus está dizendo, desiste. Por quê? Não tem raiz, porque não tem a fé misturada com a palavra, como pregou aqui o pastor Davi lendo Hebreus 4, se não me engano, porque não tem essa fé misturada com a palavra, como Paulo estava citando lá, os pais, né? Ali os pais do Velho Testamento, ali aqueles homens, tinham os profetas, tinham a palavra de Deus ali, mas não tinham uma fé misturada com a palavra. Então toda vez que vinha uma aprovação era murmuração. Aí as pessoas hoje, elas professam revelação, professam que está vendo isso, está vendo aquilo, e esquecem que o diabo vai vir, que a aprovação vai vir. Esquecem que João comeu o livrinho, foi doce na boca, mas no ventre é amargo. Você vai regozijar, vai glorificar ali no culto, aquela palavra que está recebendo, aquele companheirismo com os irmãos, mas depois de um domingo tem a segunda-feira. Tem o seu dia a dia de trabalho, de escola, de convívio nesse mundo terrível. Vai vir as provações. Nós viemos aqui, damos a cara a tapa, como esses ministros de Deus, esses homens de Deus têm feito, e vem as oposições, e vem as provações. Mas se essa fé está misturada com a palavra, se está enraizada em Cristo, como Jesus disse em Mateus 16, que o profeta repete isso também centenas de vezes. O profeta diz, Jesus prometeu
que a sua igreja edificada na revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eles se levantariam contra ela. Ele não diz que não levantaria, mas ele diz que não prevaleceria. Então vai balançar, vai vir as lutas, vai vir as provações, mas se a tua fé está ancorada na palavra, em Cristo, misturada com a palavra, o diabo não vai prevalecer sobre você. Se você saiu de um grupo pela palavra de Deus, não por qualquer outro motivo, você vai prevalecer. Agora, se você sai porque magoou com o pastor, porque magoou com o irmão, porque a parede da igreja era azul e você queria que fosse branca, porque não te deram oportunidade para pregar, ou porque você queria montar ser pastor de um grupo. Irmãos, qualquer motivo que for que não seja a palavra de Deus, você não vai prevalecer. Que está aqui na parábola, todas essas ilustrações. Vem a hora da provação, não suporta. Quantos homens aí se rebentaram, quantas igrejas? E ainda tem aqui o terceiro grupo. Veja o que Jesus diz. Isso aqui é muito interessante você lembrar que Jesus, nós vamos entrar depois, na sequência nós vamos entrar, mas hoje não vai dar tempo. Deixa eu ler aqui, verso 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Meu Deus, irmãos! Que grupo se assemelha a isso aqui? Que grupo possui essas características? As virgens nécias, irmãos. As virgens nécias. São elas que não amadurecem. Tanto que você tem a colheita que nós estamos vivendo esses dias. O que vai ser colhido? A noiva. Por quê? Porque ela amadureceu. Ela está pronta. Ela está preparada. E essa outra virgem que fica, né, agora já estamos falando de Mateus 25. Ela não estava madura, não estava pronta, não atingiu essa estatura, não atingiu essa plenitude. Agora por quê? Aí veja o motivo. Caíram entre espinhos. São os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Agora você observou que essas aqui, que eu estou dizendo que se enquadra no grupo das nécias, elas ouvem? Ou seja, aquilo que Jesus diz, aquele que tem ouvidos, elas têm ouvido para ouvir. Tanto que o profeta fala, as virgens nécias são uma classe especial, são purificadas. Só que o problema, irmãos, é que elas se envolvem com preocupações dessa vida, riquezas, prazeres desta vida. O que aconteceu com aquelas virgens nécias lá, aquelas virgens loucas, que elas não tinham azeite? O que elas estavam fazendo que na hora delas conseguir azeite, elas não conseguiram, quando veio o noivo elas não tinham? Alguma coisa elas estavam fazendo, alguma coisa elas se ocuparam, que no momento que era para elas estar orando, buscando, obtendo revelação, ouvindo a palavra, que produz essa fé, alguma coisa elas estavam fazendo. Aí nós temos a questão aqui, que o profeta cita no terceiro selo, semeador não soube como semeá-la. O que caiu sobre espinhos?
Aí entra agora a questão da unção de trás da pregação. Se esse que está semeando não sabe semear, não foi enviado para semear, interfere aqui. Caíram entre espinhos. Aí nós temos essas pregações que não despertam o povo para a totalidade da palavra, que não estão com a unção correta, portanto não vão produzir amadurecimento nessa semente. Então você consegue ver, entender o quanto isso é algo sério? Se Deus está vindo para buscar esta noiva, para colher este grão maduro, este grão de trigo maduro, colocar no seu celeiro nesse arrebatamento. E o que vai acontecer com os que não amadureceram? Vão ficar aí para a grande tribulação. Então, temos esses dois pontos. Essa semente, ser uma semente de Deus, ser alguém que tem capacidade para ouvir de Deus. E também temos este semeador que, através da sua pregação, vai produzir amadurecimento neste grão. Porque ele está sob a influência do sol, do Filho, Jesus Cristo, este sol. Estes pregadores, se não estão debaixo da unção desse sol, não vai produzir amadurecimento no povo, nessas sementes. Está vendo onde nós estamos chegando? Agora vem aqui a noiva, ó. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então aqui nós chegamos no grupo da boa terra, no grupo em que o semeador plantou corretamente, semeou corretamente. É um semeador enviado de Deus. É este profeta de Malaquias 4, William Branham. E é estes ministros que estão sob a influência do quíntuplo de Efésios, que estão debaixo dessa unção profética, desta unção da águia. E por isso eles podem, então, produzir um amadurecimento no povo. Então, por isso eles podem semear esta semente em boa terra. E eu creio que estou falando a boa terra, pessoas que são boa terra, que com coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Então, meus queridos, é realmente um assunto que eu tenho extraído muita coisa aqui maravilhosa. Eu vou finalizar com esse parágrafo da mensagem, o julgamento, e Deus permitindo, na próxima semana vamos postar mais vídeos, já dizendo para os irmãos que eu vou ter que aumentar a frequência de vídeos no canal, pelo menos 2 por semana, para mim conseguir ir abordando os assuntos devido a muito conteúdo. A gente vai meditando e vai vindo as coisas e eu preciso transmitir para vocês. E Deus me concedendo graça, vou estar aumentando aqui a frequência de vídeos. É claro que é um pouco difícil eu conciliar com o meu tempo, mas eu creio que Deus vai me ajudar. Parágrafo 86 a 88 da mensagem O Julgamento. Veja o que o profeta diz aqui. Ele também quer que o tribunal recorde que esta palavra está escrita. E Jesus Cristo, a palavra manifestada, disse: a palavra é uma semente que um semeador semeou. E a semente só pode produzir a si mesma, produzir sua promessa, se ela estiver no tipo certo de solo que vivificará a semente.
Então, reforçando o que eu estou dizendo aqui. Jesus Cristo, a palavra manifesta, disse, a palavra é uma semente, ou seja, ele manifestado em carne, ele, a semente, palavra aqui manifestada em carne, disse que a palavra é uma semente que um semeador semeou. Então esse semeador precisa semear esta palavra no solo, no tipo certo de solo, para que ela vivifique a semente, para que essa semente seja vivificada. Aí você percebe o porquê. Nós contamos ali, Lucas capítulo 8, quatro grupos que Jesus menciona na parábola, em que a semente caiu e em apenas um grupo, que foi o último ali, que produziu 100 por 1. Que a Bíblia fala, que Jesus fala que era o solo, o tipo de solo correto, em que aquela semente foi vivificada. Mas porque também o semeador, ele soube plantar aquela semente, semear aquela semente no tipo de solo certo. Então, meu querido, não adianta você estar com a semente, que é a palavra de Deus. Eu já citei várias vezes aqui, as pessoas saem com a boa intenção, saem com os motivos, objetivos ali da restauração, né, que é prometida, né, os dons de volta operando na igreja, tudo isso, todas essas promessas que são de direito da igreja, só que precisa ser o semeador correto, precisa ser no solo correto, senão a coisa não vai ser vivificada. Aí nós só vamos ter mais um grupo, mais outro grupo, mas nada de vivificar. Aí o profeta dá um exemplo, né? Um grão de semente em cima deste púlpito nunca produzirá uma colheita. Um grão de milho aqui em cima, em arenito, não fará nada. Um grão de milho tem de cair na terra que foi fertilizada para aquele grão de milho, ou ele não crescerá. Vou dar um exemplo aqui bíblico também para vocês. Uma palavra foi falada pelo profeta Isaías. Aquela palavra falada era uma semente, era a palavra de Deus. E aquilo passou 700 e tantos anos até que encontrou um solo correto, Maria, até que encontrou o tipo certo de solo para produzir aquela semente. Aí veio Gabriel, o semeador que sabia como semear aquela semente, e semeou aquela semente no solo certo, que era Maria. Que era a terra fertilizada, que era a terra correta, que aquela semente que foi lá falada, lá atrás por Isaías veio e encontrou o solo correto e ali produziu Jesus Cristo, a palavra em carne. Veja que quadro maravilhoso. Então Deus disse que sua palavra é uma semente que um semeador semeou. E ela tem de cair no tipo certo de solo. Esse solo é fé. É uma semente. Ele tem de cair nesta terra, ou ela não poderá ser vivificada. Em outras palavras, o Espírito Santo, testemunha de defesa aqui, diz que ele nem ao menos pode vir a ela até que ela caia no tipo certo de solo. Ele é o vivificador dela. Irmãos, que profundo isso aqui que o profeta está dizendo. O Espírito Santo, testemunha de defesa aqui, diz que ele nem ao menos pode vir a ela até que ela caia no tipo certo de solo. Aí o que é o solo? Fé. Essa revelação. Ela só é vivificada num solo que tem essa revelação. Aí Jesus disse, aquele que tem ouvidos para ouvir. Ou seja, só esses que têm ouvidos para ouvir podem ouvir essa palavra que produz fé, portanto, tendo fé, então será vivificado.
Que quadro realmente tremendo que nós encontramos aqui na mensagem, o julgamento. Agora eu queria, já para finalizar aqui, irmãos, eu queria abrir com vocês aqui, acho que é Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Se eu não achar aqui a escritura, eu trago ela na próxima. Acho que é aqui mesmo, para complementar o que o profeta estava dizendo ali na mensagem do julgamento. Então veja, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então veja que essa palavra tem que estar misturada com a fé. Aí veja que nada de aproveitou a pregação que eles receberam. Aí concorda aqui com o que o profeta está dizendo. Veja que perfeito, aqui no parágrafo 88. E Deus disse que sua palavra é uma semente que um semeador semeou. E ela tem de cair no tipo certo de solo. Esse solo é fé. Veja, aí Paulo está dizendo que eles ouviram a pregação, ouviram a palavra, a semente foi semeada, mas não tinha fé para misturar aquilo. Aí o que aconteceu? Não pode ser vivificado. Se ela estiver no tipo certo de solo, que vivificará a semente, aí produz sua promessa, aí produz a palavra de Deus, aí produz os frutos. Então, irmãos, hoje eu vou parar por aqui, para não ficar muita coisa, mas se precisar, assista de novo, leia aqui esses parágrafos, as escrituras aqui que eu já mencionei, que Deus possa ampliar isso no seu coração, que possa te trazer mais entendimento e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Participe nos comentários, no chat e nos ajude. Se você tiver parágrafo, escritura, me envie. Vamos se alimentando desse cordeiro para que nós possamos chegar a esse amadurecimento, para que nós possamos chegar a essa perfeição. Que Deus os abençoe, curta, compartilhe, nos ajude a alcançar este tipo certo de sola. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.